Eu convido os irmãos a abrirem o texto sagrado. Nós estamos na segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 3, e os irmãos que estão aqui no culto presencial poderão abrir também o texto e, se possível, se colocar em pé em reverência ao texto sagrado. A vocês que estão em suas casas, o irmão Luciano colocará aqui no canto da tela e você pode interagir conosco aqui também. Então, hoje o nosso tema é somente a Bíblia é a palavra de Deus, e nós discorreremos sobre esse texto. Segunda de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, eu leio a partir do versículo 14 e sigo até o versículo de número 17. Estou vendo algumas pessoas chegando aqui no nosso chat, sejam bem-vindas todas. E aqui também no nosso templo, vários irmãos aqui conosco, tá bom? 2 Timóteo capítulo 3, eu leio 14, 15, 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus por meio do apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura é útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem e a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu sublinho mais uma vez o verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Convido você a orar comigo mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças pela salvação em Jesus, e nessa noite queremos te dar graças pela Tua palavra. Te louvamos porque nós estamos reunidos aqui como igreja, estamos reunidos também de uma maneira virtual com os nossos irmãos para cultuar o Senhor, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua misericórdia sobre nós. Queremos ouvir a exposição bíblica e queremos ser desafiados a amar cada vez mais o texto sagrado. É no nome de Jesus que nós te louvamos, é no nome de Jesus que nós declaramos que nós te amamos, que nós te honramos e nós não somos nada sem o Senhor. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, edifique a tua igreja e promova a salvação naqueles que ainda não te conhecem. É no nome de Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Os irmãos que aqui estão podem se assentar. E o nosso tema hoje é somente a Bíblia. Nós estamos comemorando 504 anos da Reforma Protestante. E não sei se você se lembra dos pilares da Reforma Protestante, quando nós aprendemos que Lutero invadiu então aquele momento histórico com aquela expressão bíblica que o apóstolo Paulo escreveu para nós lá em Romanos: o justo viverá pela fé, e a partir dessa expressão ele desencadeou todo aquele processo, tirando então a Bíblia da mão do catolicismo romano e agora colocando a Bíblia na mão ou nas mãos do povo, e o povo agora tem acesso à palavra de Deus. A reforma tem 5 pilares que basicamente são chamados de 5 solas. E sola é uma expressão latina, e nós temos várias expressões, essas 5 expressões. Sola Escritura, ou seja, somente a Escritura, que é inclusive o tema da nossa reflexão. Solos Christus, ou seja, somente Cristo. A salvação é somente por meio de Jesus, não é por meio da igreja, não é por meio do pastor, não é por meio de boas obras. A salvação se dá somente em Jesus Cristo. Por isso a Bíblia vai dizer para nós que não há salvação em nenhum outro nome, somente o nome de Jesus Cristo promove salvação. Naquele momento histórico, a igreja estava ensinando que poderia haver salvação por outras demandas, e aí Lutero, juntamente com outros reformadores, levantaram esse lema, essa sola Escritura, dizendo somente a Escritura é autoridade sobre a igreja, somente Cristo
é aquele que pode promover a salvação, e também ele falou de sola gratia, ou seja, somente a graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus, é dom de Deus, não é algo que nós fazemos para receber a salvação. A salvação é presente de Deus, é dádiva de Deus, e é pela graça, simplesmente pela graça, não é pelos méritos humanos. E esse princípio nós precisamos também recuperar em nossos dias, em que as pessoas insistem em dizer que os nossos esforços nos aproximam da salvação, enquanto a Bíblia vai dizer para nós que nós somos salvos não pelas obras, mas somos salvos pela graça de Deus, maravilhosa graça de Deus. Eu não fiz nada para ser salvo, eu fui salvo pela graça do Senhor Jesus. Também o texto da Reforma vai dizer para nós sola fide, ou seja, somente a fé. E nós somos salvos pela graça por meio da fé que depositamos em Jesus. Então a nossa fé está firmada e estabelecida somente em Jesus. Glórias a Deus por isso. A nossa fé está direcionada à obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, e por isso nós falamos sola fide, somente pela fé, e por isso nós somos movidos pela fé. O justo viverá pela fé, e o justo tem essa caminhada de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então a nossa fé é regada pela palavra de Deus. Irmãos e irmãs que ouvem a palavra de Deus, que se alimentam da palavra de Deus, têm os seus corações nutridos pela fé e têm muita confiança em Deus. Logo, aquelas pessoas que se distanciam da palavra de Deus passam por crises de fé. E a Reforma traz esse pilar para nós, esse princípio, dizendo que a nossa salvação é somente pela fé. E o último pilar vai dizer para nós, soli deo glória, ou seja, glória somente a Deus. Eu acho que esse é um dos pilares mais importantes que a Reforma deixou para nós, porque há muitas pessoas vaidosas no reino de Deus, líderes, pastores, missionários, artistas gospel, que gostam de chamar a atenção para si, e a Reforma traz esse pilar extremamente importante, glória somente a Deus. Na igreja, o culto é para Deus, o culto não é para as pessoas, a glória é somente para Deus, e esse princípio da soli deo glória é extremamente importante para ser retomado pelas nossas igrejas. Precisamos dizer e ensinar o nosso povo que a glória é devida somente a Deus, e que nós devemos tributar toda a honra, toda a glória e todo o louvor somente ao Senhor. E o princípio geral que compila todos essas solas, vai dizer para nós que a igreja é reformada, está sempre em reforma, ou seja, a igreja que passou por aquela reforma ali na Idade Média, e dali para cá nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. Eu gosto da frase de Lutero, quando ele chega a dizer que a Bíblia não é antiga nem moderna, a Bíblia é eterna. Precisamos guardar isso. A Bíblia não é antiga nem moderna, a Bíblia é eterna. E a Bíblia contém tudo aquilo que os homens não gostam, a verdade que provoca, a verdade que machuca, mas a verdade que liberta. E por isso precisamos resgatar todos esses princípios que a Reforma coloca diante de nós. Nós somos gratos a Deus por aquela provocação que Deus colocou no coração de Lutero e tantos outros irmãos, e provocou essa maior revolução na história da cristandade. Tanto é que na história do cristianismo nós dividimos a história da igreja em várias partes, e temos essa parte central. Se não fosse a Reforma, nós não teríamos livros publicados. Não sei se você sabe ou se você se lembra, lá das suas aulas de história, a prensa de Gutenberg foi executada, e o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada é, ainda hoje e sempre será, o livro mais impresso no mundo, porque ela é a palavra de Deus. O profeta Isaías chega a dizer que essa palavra não volta para Deus vazia, porque essa palavra é viva e eficaz. Essa palavra é mais cortante do que a espada. O jovem, segundo o salmista no Salmo 119, pode encontrar pureza para o seu caminho observando a palavra de Deus. A pergunta retórica do salmista é o seguinte: de que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho?
De que maneira a gente guarda o nosso coração, a nossa mente pura, diante de uma sociedade tão pervertida, observando na tua palavra. O salmista também chega a dizer o seguinte: eu guardo no meu coração as tuas palavras, para que eu não venha pecar contra ti. Então nós vamos guardando essa palavra de Deus, porque somente essa palavra de Deus é que pode trazer transformação para a nossa vida. E por fim, lembrando ainda do Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós precisamos que essa palavra de Deus ilumine os nossos caminhos, ilumine os nossos passos, porque a Reforma Protestante coloca a Bíblia no centro. A Bíblia é para nós a nossa autoridade máxima. Nós, inclusive, como denominação batista, somos conhecidos mundo afora como o povo da Bíblia. O povo que conhece a Bíblia, o povo que estuda a Bíblia, porque a Bíblia para nós, e na nossa doutrina nós temos esse lema, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática na vida do cristão. O cristão é norteado pela Bíblia. Tudo aquilo que nós precisamos está nas Escrituras, como nós veremos daqui a alguns instantes. Por isso, a Bíblia para os cristãos é a verdade e não contém a verdade. É só uma maneira sutil do liberalismo dizer no nosso tempo pós-moderno, falando o seguinte: a Bíblia contém porções da verdade. E se você ouviu isso é mentira, porque a Bíblia é a verdade. E nós cremos nisso. Diga amém. A Bíblia é a verdade, é a norma de Deus para nós. Ela não contém a verdade, ela é a verdade. E aqui nós colocamos toda a nossa confiança, porque em um tempo de tanta confusão no movimento evangélico, em um tempo de analfabetismo bíblico, em um tempo de tantas heresias, nós precisamos voltar os nossos olhos e a nossa atenção para a Bíblia e dizer que nós temos somente a Bíblia como autoridade máxima sobre nós. E por isso, nessa noite, eu quero mergulhar com os irmãos e irmãs nesse texto e aprender algumas verdades extremamente importantes dentro dessa perspectiva, somente a Bíblia. Dá uma olhadinha comigo no versículo 14. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo e dizendo de algumas realidades a Timóteo, pedindo a fim de que Timóteo tivesse uma perseverança na sua caminhada cristã, fazendo um contraste com os perversos, com os impostores. O apóstolo Paulo abre o versículo 14 dizendo o seguinte: tu, porém, fazendo uma comparação, se você está aí com a sua Bíblia aberta, você pode olhar o versículo 13 e você vai acompanhar que Paulo está fazendo um contraste, Timóteo dos perversos, dos impostores, daqueles que são enganadores. Então, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Então Paulo está desafiando Timóteo a que Timóteo não viesse a desvencilhar-se dos seus pressupostos religiosos e que Timóteo não viesse a abandonar as doutrinas que ele aprendera com a sua mãe e também com a sua avó. Da mesma forma, amados irmãos, nós somos desafiados a permanecer nas doutrinas que aprendemos. Nós somos desafiados a não sermos levados pelos ventos de doutrina que destoam das Escrituras Sagradas. Nós somos desafiados a permanecer amando a Bíblia e crendo que a Bíblia é a palavra de Deus, mesmo que essa Bíblia seja questionada nessa nossa sociedade pós-moderna, em que alguns autores vão dizer um mundo pós-verdade ou pós-cristão, onde ninguém mais, ou quase ninguém mais na nossa sociedade, crê na palavra de Deus, mas nós, como filhos e filhas de Deus, cremos na palavra de Deus. E por isso o apóstolo Paulo, desde aquela época, investindo na vida de Timóteo, está dizendo o seguinte: tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste. E nós precisamos falar e relembrar à igreja que nós aprendemos a palavra de Deus e precisamos ficar firmes nessa palavra de Deus. Essa palavra que Timóteo foi inteirado, e essa expressão é maravilhosa, porque essa expressão no grego traz o sentido assim: Timóteo, agora você é inteiro, você é completo, porque agora você tem a palavra de Deus, e uma pessoa só é extremamente realizada, completa, plenamente feliz diante de Deus quando ela conhece a palavra de Deus. Há uma alegria que invade o nosso coração quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente conhece todas as doutrinas que nós podemos retirar da palavra de Deus, quando nós conhecemos a profundeza da palavra de Deus.
E Paulo vai dizer a Timóteo, sabendo de quem o aprendesse. Timóteo, volta lá para aqueles pilares que a sua mãe, a sua avó te ensinaram. Agora, eu não sei quem ensinou a Bíblia para você. E aí você pode lembrar. O que Paulo está dizendo para nós é o seguinte: volta lá, dá uma olhada naquilo que você já aprendeu, naquilo que você já conhece, e permanece firme naquilo que você já conhece da palavra de Deus. É interessante que no versículo 15 ele vai retomar esse conceito, ele vai falar assim: olha, e que desde a infância você sabe as sagradas letras, você sabe a palavra de Deus, você conhece as escrituras sagradas, Timóteo, e essas escrituras é que pode tornar o homem sábio. E aqueles que se debruçam e buscam a orientação, buscam se apropriar da palavra de Deus, são pessoas que estão no caminho da sabedoria. Eu não sei se você pegou o detalhe de Paulo aqui, mas Paulo está dizendo o seguinte: olha, Timóteo, você precisa voltar nessas doutrinas, ou nessas raízes bíblicas, porque somente a palavra de Deus é que pode tornar você sábio para a salvação. Olha que incrível! Somente quem se debruça na palavra de Deus, ou quem ouve a palavra de Deus, quem conhece a palavra de Deus, é que pode se tornar uma pessoa sábia. Então, é muito equivocada essa visão extremamente secularizada de que há sabedoria fora da Bíblia. Para o cristão, a fonte de sabedoria é o temor do Senhor. O temor do Senhor é a fonte da sabedoria. Olha o que Paulo está dizendo. Lembrando que Timóteo é um jovem pastor, ele já era salvo. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: Timóteo, prega a palavra, ensina a palavra, porque somente pela palavra de Deus é que os homens poderão se tornar sábios diante de Deus. E qual é a maior decisão sábia da nossa vida? Aceitar o Senhor Jesus. Então é essa palavra que nos encaminha para a salvação que há no nome de Jesus. Então dá uma olhada no texto. Timóteo, fica com essas sagradas letras, porque essas sagradas letras é que podem tornar-te sábio. A sabedoria está no fato e no ato de conhecer a palavra de Deus. Graças a Deus eu tive bons exemplos nesse sentido. Eu vi pessoas buscando a palavra de Deus e pessoas que se tornaram sábias aos olhos de Deus porque conheceram a Bíblia. E certamente, se você buscar mais e mais da palavra de Deus, Deus te dará sabedoria e você será uma pessoa profundamente sábia. Você terá uma vida marcada pela sabedoria, e o Paulo vai dizer para nós que essa sabedoria nos leva para a salvação, porque quem está buscando ler, estudar a palavra de Deus, certamente será conduzido por essa sabedoria à salvação, e a salvação como? Pelas obras, pelos bons feitos. Salvação porque eu sou muito bom. Salvação pela fé em Cristo Jesus. Então quem busca a palavra de Deus será encaminhado, será completamente direcionado para a salvação que há no nome de Jesus. E por isso nós precisamos pregar e ensinar que sabedoria, segundo a Bíblia, é conhecer a Jesus, porque nós conhecemos a Jesus e sabemos que Ele foi profundamente sábio e viveu para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Então Paulo está dizendo: olha, Timóteo, você deve se afastar dos perversos, você deve se afastar dos impostores, desse pessoal que gosta do engano, e você deve voltar para a verdade. Eu acho que nada mais atual do que esse conselho de Paulo. Vamos abandonar os impostores, vamos abandonar os homens perversos e vamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, porque essa palavra de Deus é que nos dá segurança, essa palavra de Deus que nos torna sábios, é essa palavra de Deus que nos leva para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Seja por meio de uma canção, por meio de uma oração, por meio da exposição bíblica, mas certamente quando essas coisas que eu acabei de citar, oração, pregação, ou até mesmo um louvor, uma canção, uma visita, enfim, tudo isso é movido pela palavra de Deus, leva o ser humano à salvação que há no nome de Jesus. E aí nós entramos no versículo 16, que eu quero explorar com vocês um pouco, esse 16 e 17, quando ele vai falar que toda a Escritura é inspirada por Deus. Literalmente aqui Paulo está dizendo que
a palavra de Deus é soprada por Deus. Isso aqui é doutrina, e eu gostaria que você prestasse muita atenção, a partir de agora, nessas explicações, de uma forma mais literal, que eu fui buscar a explicação no original, no grego. Paulo está dizendo o seguinte: toda a Escritura, e essa expressão para Paulo, simplesmente ela é inclusiva, ou seja, Paulo está querendo retomar para nós esse conceito de que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Infelizmente, alguns movimentos, até entre aspas, cristãos, no nosso tempo, vão tentando recortar ou retirar da Bíblia algumas expressões que são difíceis, alguns capítulos. Algumas pessoas tentam fazer isso. Infelizmente, dia desses eu ouvi, nesse período de férias, um pregador dizendo: olha, eu estou diante desse texto, eu nem sei porque que esse texto está na Bíblia. Imagina, um pastor falando isso, nem sei porque que esse texto está na Bíblia. E aí quando a gente se depara com textos difíceis, parece que a gente quer remover esses textos. Ou uma irmã, muito lá no passado, me disse assim: ô Jefferson, será que eu preciso ler até as genealogias? Mas será que as genealogias fazem parte da Bíblia? Também foram inspiradas? E aí nós conhecemos as pessoas que estudam as genealogias e vão mostrando as preciosidades, as pérolas que existem nas genealogias. Eu me lembro quando Lucas e eu estudamos o Evangelho de Mateus e começamos a discorrer a genealogia de Jesus. Tem ali a questão dos números 12, e é muito incrível. E Paulo está dizendo para nós: toda a Escritura, de Gênesis 1:1 até Apocalipse, tudo que está na Bíblia é inspirada por Deus. Toda a Escritura. Agora, é claro que algumas pessoas querem tirar algumas porções da Bíblia, porque a Bíblia nos incomoda, convenhamos. A Bíblia tem tudo aquilo que nós não gostamos, a verdade, ela provoca. Ela é martelo, ela martela na nossa consciência. Ela é espelho, ela mostra para nós que nós somos piores do que imaginávamos. Aquela palavra de Deus, ela corta. Quando a gente lê, quando a gente ouve uma exposição bíblica séria, a palavra de Deus é contundente, ela machuca. Mas ela machuca para simplesmente curar o nosso coração. E a expressão de Paulo é o seguinte: toda a Escritura é inspirada, literalmente soprada por Deus. Deus é o autor da Bíblia e Ele mesmo soprou as palavras que deveriam ser escritas. Não pense que existem algumas expressões soltas, sem sentido na Bíblia. Não, o próprio Deus escreveu a Bíblia por meio dos seus grandes servos. Aleluia por isso. Os homens escreveram guiados por Deus, orientados por Deus. As Escrituras Sagradas são inspiradas, ou seja, são expressões do próprio Deus. São palavras fidedignas, são palavras verdadeiras, são palavras sem nenhuma contaminação. É muito interessante que, por exemplo, lá no livro de Gênesis, quando Deus forma o homem, Ele sopra o fôlego de vida no homem. A expressão no hebraico é ruá, o sopro de Deus. E Paulo, então, conhecedor do Antigo Testamento e do hebraico, ele vai citar esse sopro de Deus, dizendo que a Bíblia é o sopro de Deus, ou seja, a Bíblia foi ou se torna para nós o livro em que o Espírito Santo de Deus soprou nos ouvidos e nas mentes dos seus autores, e esses homens escreveram a Bíblia, e eles não escreveram aquilo que eles queriam, eles escreveram aquilo que Deus queria que fosse registrado na palavra de Deus. Por isso que você deve amar a sua Bíblia, porque a Bíblia é inspirada por Deus, a Bíblia é resultado do sopro de Deus. Aqui alguém vai falar assim: pastor, mas é claro que eu, olhando o texto bíblico, eu consigo ver a personalidade, por exemplo, de Mateus, de Marcos, de Lucas, é claro, é evidente. E Deus usou inclusive o temperamento, a mentalidade, as faculdades mentais desses homens, dos profetas. Agora que nós estamos estudando o profeta Isaías, a gente consegue visualizar como Deus usa aquela mente brilhante do profeta Isaías para descrever situações extremamente importantes que vão apontar para Jesus. E aí Paulo vai dizer para nós: tudo, absolutamente tudo, toda a Escritura é inspirada por Deus. A Bíblia é o sopro de Deus.
Literalmente, ela foi aspirada por Deus. É resultado, entre aspas, da respiração do Senhor. O Espírito Santo de Deus falava ao coração dos profetas, dos nossos irmãos do Antigo Testamento e dos apóstolos, para que eles escrevessem aquilo que Ele queria. Deus é o autor da Bíblia, e todas as vezes que nós ouvimos uma pregação bíblica, ou todas as vezes que nós abrimos a nossa Bíblia, nós ouvimos a voz de Deus. Eu não sei se você já se deparou com pessoas que dizem assim: mas faz tempo que eu não ouço a voz de Deus. E a grande pergunta que eu faço é o seguinte: faz quanto tempo que você não lê o texto bíblico? Faz quanto tempo que a sua Bíblia está lá no rack, acumulando pó? Quero ouvir a voz de Deus, abra a Bíblia. Quero ouvir Deus falar comigo, leia a Bíblia em voz alta. E você vai ouvir a voz de Deus, porque é recado dEle, é mensagem dEle. E a Bíblia vai dizer aqui para nós, Paulo dizendo, que a Escritura é inspirada por Deus e útil. Dá uma olhada, essa expressão útil, literalmente significa proveitosa. E é uma expressão extremamente rica, que está relacionada com aquilo que a Bíblia promove em nós. Então vamos agora para a parte mais prática. Toda a Escritura é útil para o ensino. Literalmente o que Paulo está dizendo é o seguinte: a Bíblia vai nos ensinar como viver de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia é útil para nos ajudar a refutar o erro, para distinguir os nossos pensamentos e ações, para conduzir as nossas emoções. Por exemplo, quando você está com raiva de alguém, quando você está com ódio de alguém, e você abre o Evangelho e começa a ler as expressões de Jesus, a Escritura vai te ensinar a viver de acordo com a vontade de Deus. Se você está na prática de um erro, de um pecado, e você está lendo a Bíblia, o Espírito Santo de Deus vai te ensinar a você abandonar o pecado e voltar-se para uma vida de santidade. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: que todo cristão deveria ler mais e mais a Bíblia antes de tomar decisões, antes de ouvir conselhos precipitados de outras pessoas, porque tudo aquilo que nós precisamos de ensino já está na palavra de Deus. Somente a Bíblia tem conselhos práticos e proveitosos para o nosso dia a dia. E a grande pergunta que eu tenho que fazer como pregador é: há quanto tempo você não lê a Bíblia? Ou você lê a Bíblia com regularidade? Você ouve a voz de Deus com regularidade? Você tem essa prática, essa disciplina espiritual de ler a Bíblia? Porque se você não ler a Bíblia, você vai ouvir outros conselhos. Mas a minha fala é o seguinte: a Escritura é proveitosa para te ensinar. E algumas pessoas às vezes falam o seguinte: pastor, eu não sei como criar filhos. É só ler a Bíblia. Porque a Bíblia traz o manual de como criar o filho. É só você pegar lá o livro de Provérbios. Inclusive, abrindo um parênteses, nas férias eu li muito o texto de Provérbios. Inclusive, em Provérbios a gente aprende até como se vestir. Você sabia disso? Se você ler o livro de Provérbios, você vai ver que tem roupa para festa, tem roupa para banquete, tem orientação para você criar filhos, tem orientação para você cuidar do seu marido, você que é esposa, para o marido cuidar da esposa e vice-versa, tem orientações para tratar dos negócios. Se você quer um manual de sexualidade, a Bíblia vai te ensinar, você tem o livro de Cantares. Se você quer saber um pouco mais da história do povo de Deus, você tem o livro de Reis, você tem o livro de Crônicas. Então a Bíblia tem ensino para todas as áreas da nossa vida. Somente a Bíblia traz ensinos práticos de como viver para a honra e glória do Senhor. Somente a Bíblia nos direciona para uma vida no centro da vontade de Deus. E Timóteo era um grande exemplo disso, porque Timóteo estava ouvindo essa palavra desde o seu nascimento. Então guardem isso. A Bíblia é útil, é proveitosa para nos ensinar. Tudo, olha isso, tudo aquilo que você precisa está na palavra de Deus. Ela é útil, ela é proveitosa, ela vai te ensinar. Qualquer dilema, qualquer problema, qualquer dificuldade, ela vai te ensinar. Pastor, eu não sei como sair dessa situação. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. E amados irmãos e irmãs, desde a minha conversão com 12 anos de idade,
sempre busquei orientação na palavra de Deus. E alguns temas que eu julgava extremamente distante da palavra de Deus, Deus me deu clareza, o Espírito Santo me ensinou muitas coisas na palavra de Deus. As pessoas às vezes pensam que a sabedoria se dá no curso, na faculdade, na vivência, mas a sabedoria está na palavra dele. Por isso ele vai falar que toda a Escritura é inspirada e ela é útil para o ensino. Ela é útil também para a repreensão. Literalmente, ela é útil para refutar o erro. Somente as Escrituras são capazes de mostrar que o ser humano está completamente errado em relação a Deus. Somente a Bíblia diz que nós precisamos voltar os nossos olhares e a nossa atenção para o Senhor. Somente as Escrituras são capazes de mostrar a gravidade de uma vida pecaminosa, de uma vida longe de Deus. Somente as Escrituras nos repreende, nos exorta a abandonarmos uma vida de pecado e voltarmos para o Senhor. Somente a Escritura é útil para a repreensão, é útil para refutar os maus pensamentos, para refutar os nossos descaminhos e fazer com que a nossa mente seja voltada para a palavra de Deus e que todo o nosso pensamento seja cativo à palavra de Deus, assim como Paulo nos ensina em Coríntios, quando ele vai dizer que nós precisamos ter a mente de Cristo Jesus, porque a palavra do nosso Deus, ela nos repreende. E, afinal de contas, nós não gostamos de repreensão, vamos falar a verdade. Quem aqui gosta de ser repreendido? É curioso porque Deus fala a todo instante, você crê nisso? Eu creio. Ontem, fui à Várzea Paulista pregar numa igreja, na posse de um pastor amigo, e ali, chegando em Jundiaí, eu não vi uma placa. E quando eu fui fazer uma conversão, eu ouvi um apito. Um apito. E eu falei assim, aonde será que o guarda está? Eu ouvi um apito, mas eu não vi a placa, confesso. Estava olhando o GPS e, né, Luciano? Correndo e um apito. Parei o carro, chegou o guarda. Falou, eu preciso te repreender. Eu falei assim, na hora, o Espírito Santo falando, já tem uma ilustração para o seu irmão. Falou, meu senhor, você não viu ali, tem uma placa, não pode fazer essa conversão aqui. Eu falei, seu guarda, eu não vi a placa, tem uma árvore ali, bem em cima da árvore, eu não consegui ver, me desculpa. Se o senhor quiser me multar, o senhor está dentro do seu trabalho, mas eu não vi. Mas ele me repreendeu, e daquele momento, não me multou também, mas daquele momento em que eu fui repreendido, na chegada a Jundiaí, até Várzea Paulista, eu tinha mais uns 15 a 20 quilômetros, o que eu fiz depois daquele momento? O que eu fiz? Fiquei extremamente atento ao quê? As placas. Então a repreensão traz para nós esse sentido de recolocar a gente no caminho, porque somente a Bíblia tem essa autoridade de refutar o nosso pecado. Porque tem gente que fala o seguinte, não, eu não tenho pecado, e aí quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai entender que nós somos mais pecadores do que nós imaginamos, porque as Escrituras são aptas para repreender o pecador e colocá-lo no seu devido lugar. Sabe qual que é o nosso devido lugar? No centro da vontade de Deus, buscando a santidade no Senhor. E eu tive que olhar para aquele guarda de trânsito e falar assim, sim senhor, eu estava errado. E quando a gente lê a Bíblia, o Espírito Santo fala assim para nós, você está errado, você precisa mudar isso aqui, precisa consertar isso aqui na sua vida. Você não viu as placas de identificação, é uma repreensão. Mas agora, infelizmente, nós temos nessa nossa cultura moderna a ideia de que repreensão é somente algo negativo. Não, repreensão visa a gente acertar. E ao ler a Bíblia, o cristão sincero se depara com exortações da parte de Deus para abandonar os pecados, para abandonar uma vida de distanciamento das coisas de Deus. A Escritura também é útil para a correção, e é outra palavra que nós fugimos muito, mas essa expressão no grego tem o sentido de alinhamento. Os irmãos aqui que dirigem sabem disso, que quando nós estamos com o carro e ele não está alinhado, ou a sua direção não está alinhada, de vez em quando o carro, quando a gente solta a direção, ele começa a sair da rodovia. Isso é um perigo. Ou até mesmo quando o pneu começa a gastar de maneira
incorreta, isso pode provocar um acidente. Literalmente, o que Paulo está dizendo para nós é que a Bíblia ela é útil para nos corrigir, para nos alinhar à palavra de Deus, à vontade de Deus, para nos tirar dos nossos atalhos e fazer a gente voltar para o caminho. A Bíblia nos corrige, graças a Deus. Quantas vezes a gente toma um puxão de orelha quando a gente lê a Bíblia? De uma maneira bem devocional, durante as férias, eu li a expressão do salmista quando ele diz: sonda, ó Deus, o meu coração. E quantas vezes eu já li aquele texto? E aí tem uma expressãozinha que ele fala assim: sonda, ó Deus, o meu coração, vírgula, e vê se há em mim algum caminho mau. E quando eu li aquilo, eu falei: uau, eu preciso abandonar esse caminho mau. E é isso que a Bíblia faz conosco. Quando a gente lê a Bíblia, ela vai nos corrigindo. E somente a Bíblia é capaz de corrigir as pessoas. Às vezes a gente fala o seguinte: eu quero mudar determinada pessoa, eu quero mudar fulano e fulana. Na realidade nós estamos agindo errado. Somente a Bíblia pode mudar. Eu tinha alguns comportamentos e esses comportamentos foram mudados porque eu li a palavra de Deus. Porque nós fomos transformados pela palavra de Deus. O que é conversão, senão a gente olhar para uma pessoa que era completamente avessa à Bíblia, à palavra de Deus, e agora ela se torna uma outra coisa, uma outra postura, porque ela foi corrigida. Mas nós não gostamos de correção, porque correção, assim como repreensão, nos lembra castigo, nos lembra punição, sofrimento, mas a Bíblia vai dizer para nós que nós precisamos ser, sim, repreendidos, corrigidos. Somente as Escrituras Sagradas nos corrigem e nos levam a entender que nós somos pecadores, de que nós estamos diante de um Deus santo, que o nosso coração é corrupto e que nós precisamos lavar a nossa mente e o nosso coração com a graça de Deus. E somente a Bíblia pode fazer isso. Somente a Bíblia. Somente a Bíblia pode nos corrigir com essa veemência e com essa certeza. A Bíblia também, a Escritura, é útil para a educação. No início, Paulo diz que a Bíblia é inspirada e útil para o ensino. E aqui ele faz uma diferenciação: ensino para educação. Educação aqui está mais ligado para a pedagogia. E aqui eu estou pregando e vendo dois irmãos que labutam na área da pedagogia. Literalmente significa treinamento. É aquilo que os professores fazem com os alunos. Os professores vão treinando as mentes dos alunos para que os alunos possam aprender mais e mais a cada dia. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: a Bíblia, a Escritura, a Palavra de Deus, ela é proveitosa porque ela nos educa na justiça, ou seja, ela remove de nós todos os pensamentos injustos que temos. E louvamos a Deus por isso. Quantas vezes agimos com injustiça, com deslealdade, e conforme a gente vai lendo a palavra de Deus vai instruindo o nosso coração para que o nosso coração seja educado. Vez ou outra o meu filho olha para mim e fala assim: papai, eu estou sendo educado? Eu gosto tanto, eu acho magnífico. Papai, eu estou sendo educado? Eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu estou sendo educadinho? Eu gostaria que alguns irmãos da igreja pensassem nisso. Você pode perguntar isso para Deus, com um coração sincero: Deus, eu estou sendo um filho ou uma filha educado, educadinha, educadinho? Eu estou sendo educado na justiça? Porque o que nós mais contemplamos na nossa sociedade é injustiça. E o que a Bíblia vai fazer conosco? Ela vai nos treinar na justiça. Literalmente, Paulo está colocando o seguinte: nós passaremos por uma espécie de treinamento. Trazendo uma linguagem mais contemporânea, é como se nós estivéssemos malhando na academia, a fim de que nós vamos expulsar a gordura da injustiça para ganhar músculos da justiça, porque nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua o quê? Justiça. Buscar o reino e a sua justiça. Precisamos entender que a Bíblia vai mostrar para nós o caminho correto, vai nos educar. E quando a gente desobedecer, ela que vai provocar em nós essa pedagogia da educação, nos colocando no caminho de Deus.
A Bíblia é útil para nos educar na justiça, para remover, para tirar de nós aqueles conceitos injustos que esse mundo colocou no nosso coração e imprimir na nossa mente, no nosso coração, um padrão de justiça do reino de Deus. Caminhando para o final, no verso 17, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: a fim de que, com o propósito, resultado de tudo isso, é que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para a boa obra. Enquanto os nossos músicos se preparam, eu encerro o sermão dizendo isso, que o homem de Deus seja perfeito. A Escritura trabalha para que o homem de Deus seja perfeito, e a expressão perfeito aqui não traz o sentido de isento de erros, mas no sentido de adequado. O homem de Deus, a mulher de Deus, tem que se tornar um homem perfeito, uma mulher perfeita, no sentido de adequado ao padrão de Deus. E Deus não atua em corações que não se quebrantam diante dele. E a Bíblia vai nos levar a esse quebrantamento, porque o quebrantamento vai dizer a Deus que nós estamos agora diante dele, para que ele fale, para que ele molde, para que ele trabalhe no nosso coração. E essa ideia de perfeição, de adequação, a expressão perfeito aqui está relacionada ao preparo, porque quando nós estamos lendo a Bíblia e sendo tratados pela Bíblia, a Bíblia vai nos preparando para sermos aquilo que Deus sonhou que fôssemos. O homem de Deus que foi preparado na palavra está apto para qualquer dilema da vida. O homem de Deus é perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E esse homem de Deus, essa mulher de Deus perfeita, é aquela que tem todos os pré-requisitos preenchidos, e assim foi chamado para servir, para ser útil, para brilhar. Homem de Deus perfeito, mulher de Deus perfeita, para brilhar e para fazer boas obras. Tem outra expressão ainda no texto, que Paulo diz assim, que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. O homem de Deus perfeito é aquele que está devidamente equipado com tudo que precisa. E aonde está tudo aquilo que nós precisamos, senão na palavra de Deus? Tudo aquilo que nós precisamos está na palavra de Deus. Dia desses eu vi uma reportagem dizendo de um absurdo de um jovem de 14, 15 anos, se não me engano, um adolescente, que pegou o carro e não tinha habilitação e cometeu um acidente terrível e matou uma senhora. E a reportagem dizia que aquele rapaz não estava habilitado. E naquele momento eu me lembrei desse texto. A palavra de Deus, amados irmãos, nos habilita. Nos habilita ao quê? A toda boa obra. A sermos uma pessoa agradável, a vivermos com um testemunho adequado. Eu diria que seria um erro grosseiro das igrejas, e agora estou falando de uma maneira geral, dar um cargo, uma função a uma pessoa que não está completamente habilitada na palavra, que não conhece a Bíblia. É um erro. Vai cometer acidente. Pastor, eu quero um casamento abençoado. Busque orientação na palavra de Deus. Seja perfeitamente habilitado. Interessante que quando a gente, por exemplo, conversa com casais que tiveram uma longa jornada, eles falam assim, olha, só pela graça e pela palavra de Deus. Pastores, como eu ouvi ontem, um pastor já jubilado, com mais de 80 anos, que estava ali me ouvindo, fiquei até constrangido e depois ele veio conversar comigo, e eu perguntei, pastor, qual que é o segredo da longevidade no ministério pastoral? Ele falou, meu filho, seja perfeitamente habilitado na Bíblia, ensine a Bíblia. As pessoas não ensinam mais a Bíblia. E eu sonho, espero e creio que a nossa igreja continuará sendo a igreja da palavra de Deus. A igreja que ensina a palavra de Deus. Sabe para quê? Para que todos nós sejamos habilitados para o serviço cristão. Habilitados para sermos luz
em meio às trevas. E por isso nós vamos agradecer, por tudo aquilo que Ele já fez, mas por tudo aquilo que Ele está fazendo em nossa vida, em nossa casa, em nossa igreja, em nossas famílias, nós iremos agradecer. Porque tudo aquilo que nós precisamos saber de Deus, Ele já revelou na Sua palavra. E por isso, nessa noite, nós vamos encerrar o nosso culto cantando assim: por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer, eu quero te agradecer. Te agradecer por Jesus, te agradecer pelo Teu Espírito, te agradecer pelo Teu amor derramado sobre nós. E eu quero convidar os irmãos que aqui estão para que se coloquem em pé e juntos vamos entoar essa canção, encerrando a nossa celebração. Antes disso, eu quero orar pedindo que Deus nos dê uma boa semana, que Deus guie as nossas vidas e que essa exortação fique gravada em nossos corações. Tudo aquilo que nós precisamos está na palavra de Deus. Permaneceremos firmes na palavra de Deus. Queremos continuar sendo uma igreja bíblica baseada na palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças pela Tua palavra. A fé vem pelo ouvir a Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê sempre esse desejo de ouvir mais e mais da palavra do Senhor. Permita, ó Deus, que a Tua igreja seja sempre alimentada pela palavra do Senhor. Que o Senhor continue a conduzir o Teu rebanho, a Tua igreja, nessa semana, a fim de que todos nós busquemos a Tua palavra e busquemos essa comunhão com o Senhor. Pedimos uma boa semana debaixo da Tua presença, pedimos que o Senhor cuide da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, dos nossos ministérios, a fim de que tudo seja guardado e protegido pelo Senhor. É no nome de Jesus, ó Deus, que colocamos as nossas vidas e essa semana que hoje se inicia diante do Senhor. E nós queremos encerrar esse culto, essa celebração, te agradecendo por tudo aquilo que o Senhor já fez, está fazendo e com certeza pela fé irá fazer em nós, por meio de nós e através de nós. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém.